Bom, vamos falar um pouco mais sobre esse assunto agora. Luiz Felipe Dávila já está conosco. Oi, Dávila, seja bem-vindo. Boa tarde a você. Boa tarde, Piotr. Tudo bem? O Dávila, vamos lá. Eu vou mencionar novamente isso, porque é muito importante. A gente ouviu parlamentares, ouviu também governadores, os nossos repórteres ouviram parlamentares, governadores e também os prefeitos. Eles não aceitam perder autonomia, não aceitam centralizar as coisas em Brasília, querem regras extremamente claras e sim, que o governo federal também aceite perder, porque do jeito que está, todo mundo entra no risco, menos o governo federal. Piotr, vamos fazer primeiro um histórico, que é muito importante numa discussão que já está muito passional, né? A economia brasileira não cresce há 40 anos. E, coincidentemente, estamos tentando fazer uma reforma tributária há 35 anos. Recentemente, saíram 2 rankings internacionais, um que mede a competitividade do país e outro a produtividade do país. Sabe que posição que o Brasil está, Piotr? Nos últimos lugares. E por que o Brasil está nos últimos lugares em competitividade e produtividade? Uma das razões principais é a questão tributária. Nós temos o pior sistema tributário do mundo, de acordo com o ranking do Banco Mundial. O pior sistema tributário do mundo, o mais complexo. O sistema que impede a competitividade e a produtividade brasileira. Então nós temos que resolver isso de forma urgente. E toda vez que começa uma discussão de reforma tributária, cada um tem pontos válidos, mas não pode esses pontos paralisar uma reforma essencial para a retomada da competitividade e da produtividade brasileira. Então, esse é o primeiro ponto importante. Segundo ponto, você vem tocando aí na questão da autonomia dos estados e municípios. Correto, é preciso ter. Os Estados Unidos é um país federativo, tem IVA e não tem esse drama. Precisa criar mecanismos, evidentemente, para manter a autonomia federativa da Constituição brasileira dos estados e municípios. E aí, veja só que coisa interessante. Até mesmo, Piotr, em ocasiões que nós temos transferência obrigatória, no Brasil isso não é feito, é por isso que os governadores estão com medo. Vou dar um exemplo aqui. Minas Gerais, quando era governado pelo PT, o que aconteceu antes do Zema assumir? O que aconteceu? O governo do PT não fazia os repasses automáticos para os municípios. Quebrou quase os municípios que não recebiam dinheiro em dia, segurou dinheiro do funcionalismo público que não recebia em dia, coisas que deveriam ser repasses automáticos no governo Pimentel de Minas. Então, o problema é que, mesmo quando se cria um mecanismo que não deveria ter interferência política, os governadores ficam com o pé atrás, porque sabem que no Brasil até as coisas que parecem improváveis acontecem. Então, assim, este é o medo, e é um medo legítimo que precisa ser endereçado. Agora, eu quero voltar um ponto aqui, e isso é demagogia. Tem que separar o que é fato. Demagogia é os prefeitos dizerem autonomia. 90% dos municípios brasileiros vivem de mesada do governo federal, chamado Fundo de Participação dos Municípios. Não tem receita própria. Vivem de mesada já hoje. Então não é a questão tributária. Isso é uma questão da federação, porque esses municípios foram criados sem nenhum critério de vocação econômica, só por causa de arranjos políticos, e eles vivem dessa mesada do governo federal, chamado Fundo de Participação dos Municípios. Infelizmente, nós deveríamos ter uma cláusula, Piotr, que o município precisa viver de receita própria e não de mesada do governo federal. E aí nós ia acabar com vários milhares de municípios no Brasil que não têm condição de sobreviver sozinho com receita própria. O Dávila, mas só vou voltar num ponto, porque isso me parece muito claro. Toda hora que a equipe econômica vai fazer menção à reforma tributária, aliás, a Simone Tebet fez menção disso, o vice-presidente Geraldo Alckmin também, que é da área da indústria, ministro da indústria também, diz assim, se aprovar a reforma tributária, a gente vai ter um avanço no PIB de X%. Só que o governo não acredita na reforma tributária, porque se acreditasse, ele abriria mão de receita porque ele vai ganhar na escala. Ou seja, a economia vai crescer tão mais, e quanto maior o crescimento numa economia formalizada que se pretende, aumenta a arrecadação naturalmente e de forma sustentável. Agora, o governo não está abrindo mão de receita. A gente viu o Bernardo Api ontem falar o seguinte, não, a gente gostaria de ter redução de impostos, mas não vai aumentar. Não vai aumentar para ele, mas eu vou tirar da indústria e vou colocar, por exemplo, no setor de serviços, que é a reclamação do setor de serviços. O governo não abre mão de receita porque diz que tem uma conta muito alta para pagar, mas está aumentando isso. A gente está vendo aí com o arcabouço que aumenta a despesa. Ou seja,
olhando para a questão dos governadores e dos prefeitos que estão no dia a dia, eles olham para o governo federal, ou seja, eu entro no risco e você não entra. Isso não fecha, essa conta não fecha, esse tipo de acordo ninguém quer, né? Você tem razão. O Brasil tem a carga tributária mais alta de todos os países emergentes. Então, nós já pagamos mais impostos que o resto dos nossos países emergentes. Então, é preciso reduzir a carga tributária, mas para reduzir, nós precisamos adotar o imposto de valor agregado. A gente não pode esquecer, Piotr, que esse sistema caótico, complexo que existe hoje, nós temos 75% do PIB brasileiro em judicialização tributária, Piotr. 75%. Ô, Piotr, sabe qual é o grau de judicialização tributária na Comunidade Europeia? 0,28% do PIB contra 75% do PIB no Brasil. É um absurdo. Então, nós temos de resolver essas questões, como você colocou. Esquece esse governo. Essa reforma tributária já está tramitando há mais de 10 anos no Congresso, como você bem colocou. O que era empecilho antigamente, que era pagar tributo no destino, já acabou, já resolvemos isso. Sim. Já corremos, já avançamos muito. Agora, na reta final da votação, precisa saber o que nós temos de votar agora. Depois não podemos esquecer que essa matéria vai para o Senado, sofrerá modificações no Senado. Sim. E depois temos o drama da regulamentação da reforma tributária. Tem muito caminho para andar. O que não pode é impedir que o Brasil adote um imposto sobre valor agregado por causa de interesses particulares. Este é o nó que a gente não pode aceitar para melar, mais uma vez, o esforço de se aprovar uma reforma no Brasil. Davi Vilar, muito obrigado, viu? Boa tarde a você.